Aprender a cuidar do bolso para ter uma vida financeira saudável é fundamental. Mudança de comportamento, planejamento, disciplina, tudo isso é essencial para livrar-se das dívidas. Montar uma reserva de oportunidade. Definir seus objetivos e descobrir as melhores aplicações para você também é fundamental. Tudo faz parte de um bom planejamento para investir. Seja em fundos de investimento, CDB, ações, Tesouro Direto, LCI ou qualquer outro produto financeiro. Aprenda agora com grandes especialistas do mercado de finanças como chegar lá. Bem-vindos ao seminário Como Investir. Oi, gente, boa noite, tudo bem? Bem-vindos, meu nome é Roberta Russo, em nome da Ambima, quero desejar boas-vindas a todos ao seminário Como Investir. Antes da gente começar, vou dar só um recadinho importante. No aplicativo do evento, além de conferir a nossa programação e outros detalhes também, vocês podem responder a nossa pesquisa de satisfação. É muito importante termos a opinião de vocês, porque dessa forma a gente consegue oferecer eventos ainda melhores e mais sintonizados com as suas necessidades e interesses. Quem preferir também pode responder com a ajuda dos nossos promotores na área de relacionamento. Eles estão com tablets com essa pesquisa, dá para responder por lá também. Eles vão perguntando. Combinado? Então, vamos começar com o painel Primeiros Passos. Assuma o controle da sua vida financeira. Conquistar a independência financeira é o sonho de muitos. Mas para atingir esse objetivo, é preciso dedicação e planejamento. O primeiro passo é investir na educação financeira e entender como o poupar pode mudar o seu futuro. Hoje teremos a oportunidade de aprender com executivos do mercado financeiro o que é preciso para se tornar um investidor. E isso, gente, não é só para milionários, é para você também, pode ter certeza. Nós vamos entender como funcionam os produtos de investimento, receber dicas de quem deixou para trás a vida de endividado com a ajuda da educação financeira. Esse evento é para você, que sempre teve vontade de investir, mas nunca soube muito bem por onde começar. Então, para fazer a moderação desse bloco, eu convido a Superintendente de Educação e Informações da Ambima, Ana Leone. Bem-vinda. Convido também o Head de Produtos, Marketing e Inovação do BNP Paribas Asset Management, presidente do Comitê de Educação de Investidores da Ambima, também professor da Escola de Economia da Fundação Getúlio Vargas, Aquiles Mosca. E também o responsável pela recomendação de investimentos do Itaú Unibanco, o vice-presidente do Comitê de Educação de Investidores da Ambima e professor da Escola de Economia da Fundação Getúlio Vargas, Martim Iglesias. Bem-vindos ao palco. Eu passo a palavra agora para a mediadora Ana Leone. Bom, boa noite a todos. É um prazer imenso, em nome da Ambima, recebê-los aqui nesse seminário Como Investir. Essa é uma iniciativa super importante. A Ambima trabalha com a educação financeira há mais de 15 anos, porque a gente acredita que a partir da informação bem dada, do poder que a educação financeira tem na transformação, o quanto é possível a gente transformar a vida das pessoas com informação e uma orientação bem adequada. A nossa missão lá na Ambima é ajudar as pessoas a pouparem mais. A gente precisa melhorar as nossas taxas de poupança, a gente precisa aprender a economizar mais, mas também a gente precisa aprender a investir melhor os nossos recursos. Então, aqui a gente vai ter um bate-papo, o Aquiles vai fazer uma apresentação. Eu queria que vocês estivessem bem abertos, porque a gente preparou algo bem provocativo para iniciar esse seminário, para que vocês realmente se conscientizem da importância de cuidar bem da vida financeira. E depois o Martim vai trazer também algumas reflexões, a gente entender por que é tão difícil a gente lidar com esse tema, por que a gente evita, né, encarar a realidade financeira que a gente tem, mas o recado é possível, tem caminhos, e se vocês estão aqui, acho que é porque vocês estão dispostos a mudar isso. Então, por favor, Aquiles.
Boa noite, gente. Eu não sei falar sentado. Tive que fazer uma palestra sentado hoje à tarde, não consegui, me senti muito mal. Eu vou ficar em pé, tá? Aí vou tentar não cair também daqui. Então, quando eu conversei com o Martim sobre o que conteúdo trazer para vocês aqui hoje, a gente dividiu a nossa conversa em duas partes, sendo que a primeira, que eu vou passar para vocês, é falar um pouquinho sobre o desafio de conquista de independência financeira, né? Para que a gente comece, de fato, a investir, organizar bem a nossa vida financeira, acho que o passo inicial é ter conscientização de quão desafiador é, de quão difícil é, e trazer um pouco assim para o nosso cérebro essa noção de urgência, né? Então, a minha parte da apresentação vai ser contextualizar, né? Vai ser mostrar quão desafiador é a conquista de independência financeira, por uma série de razões que a gente vai ver aqui juntos, né? Mas, antes de mais nada, eu queria deixar claro 3 pontos desde o início, com relação ao principal tema que vocês têm visto nos jornais, no rádio, na televisão, que diz respeito à reforma da Previdência, né? Nesses 2 dias de congresso que nós tivemos aqui, de fundos de investimento, muito se falou da reforma da Previdência. Mas eu queria deixar 3 pontos muito claros, né? A reforma da Previdência vai ser feita para o país não quebrar. Tá? O objetivo dela não é assegurar, né, o nível de vida e o sustento de pessoas de classe média acima, de classe C para cima, que eu imagino que seja a composição majoritária das pessoas que estão nessa sala aqui, né? A sua conquista de independência financeira, né, a probabilidade, né, de você ter independência financeira ou não no futuro, depende única e exclusivamente de você, né? Você vai viver com as consequências disso. E é um pouco disso que eu queria falar aqui hoje, né? Dos obstáculos que existem para se conquistar a independência financeira, e o Martim vai ajudar a falar um pouquinho aqui como lidar com eles, né? Do ponto de vista do ciclo de vida do investidor, né, a teoria acadêmica, né, a teoria econômica nos traz essas 3 grandes fases da nossa vida, né? Uma fase inicial, lá onde nós somos crianças, somos jovens, nós somos gastos para os nossos pais, na verdade, né? É uma fase ali onde a gente vai começar a trabalhar, começa a vida produtiva, varia muito isso, mas via de regra, após os 20 anos, né? E aí a sua riqueza, né, o seu patrimônio, vai ao longo da vida desenhar esse perfil aqui dessa linha verde, né? Começa ali uma fase de acumulação inicial, né? Uma fase de consolidação desse patrimônio, aquisição de imóvel, veículo, esse tipo de coisa, né? Geralmente ali vem casamento, filhos, né, para uma parte da população. E a nossa curva de despesas tem esse perfil vermelho, né? Lá no final da vida, né, na terceira fase, é a fase de gastos, é a fase da aposentadoria. O ideal é que você tenha conseguido criar um colchão, né, para utilizar nesse período de consumo, né, de gastos maiores, onde as rendas mais tradicionais, né, como seu salário, bônus, participação em lucros, vão diminuir, vão secar, né? Mas é importante ver que a curva de despesa, né, essa curva vermelha, né, ela como proporção da renda, ela começa muito alta, ela é uma despesa muito alta para os nossos pais lá no começo, ao longo da vida ela cai como proporção da renda e lá no final ela volta a subir. Um primeiro ponto que é bastante desafiador aqui, né? O padrão de gastos no período pós-aposentadoria, ele sobe, ele cresce com relação ao período de vida produtiva, né, enquanto a gente está no mercado de trabalho, né? Esse é um conceito que não está muito na cabeça do brasileiro médio. Quando a gente faz pesquisa sobre isso, a maioria das pessoas imagina que consegue viver com 70%, 80%, né, dos gastos, né, se ele conseguir cobrir 70%, 80% dos gastos que tinha durante a vida produtiva. E no momento da aposentadoria, o que a gente observa é que os gastos aumentam. Eles podem ir para 110%, 115% do padrão de gasto anterior, né? Porque quando você se aposenta, você passa a pagar por tudo, né? Eu estou em casa, acendi a luz, eu estou pagando a luz. Eu estava na empresa, a empresa pagava a luz, né? O tempo livre é totalmente autofinanciado a partir dali. Sem contar que os gastos, né, com saúde, né, aumentam muito depois disso, né? O plano de saúde fica mais caro, tem tratamento, medicamento. Esse gasto com saúde aumenta bastante, né? Então a gente tem que ter em mente que lá na frente o nosso padrão de gastos tende a crescer, inclusive acima daquele que a gente estava habituado ao longo da vida produtiva, né? E esse número aqui sempre me chama muito a atenção, né? Então, eu estou buscando ao longo dessa nossa conversa aqui trazer essa noção de urgência, e esse número eu acho que é muito forte, né? Apenas 3% dos aposentados, né, no Brasil hoje conseguem se sustentar com recursos próprios. 100%, pagar todas as suas despesas com recursos próprios, né? O que acontece com os outros 97%? Né? Continua trabalhando,
Não tem nada contra isso, desde que seja voluntário, porque eu quero continuar a trabalhar, né, depois de uma idade desejada de aposentadoria. Ou precisa da ajuda financeira dos filhos, né? Dessa forma, torna-se um peso financeiro para os filhos que estão no mercado de trabalho e buscando eles mesmos conquistar a sua independência financeira. Ou reduz o padrão de vida muito fortemente. Na verdade, o que acaba acontecendo é uma combinação desses 3 pontos, né? O indivíduo continua trabalhando depois de uma idade desejada de aposentadoria, torna-se um peso financeiro para os filhos precisam ajudar a complementar os gastos, e a família inteira, o aposentado e a geração que está por vir, ajusta o seu padrão de vida para baixo, né? E é isso que acaba acontecendo com grande parte dos outros 97% que ao longo da vida não conduziram um processo, né, de poupança, de acumulação que proporcionasse esse sustento no período pós-carreira, né? E a gente passa por um momento decisivo no Brasil do ponto de vista demográfico, né? Que a gente vê que, olha, lá na década de 60, cada casal em média tinha 6,3 filhos. Isso para o Brasil como um todo, né? Nos centros urbanos eram 4 filhos para o casal. Em 2018, a gente já chegou nessa relação em que cada casal em média está com 1,7 filhos. A gente está com aquela situação de país desenvolvido, né, onde 2 humanos estão gerando menos do que 2 humanos e a taxa de crescimento populacional vai começar a cair, né? E está aumentando bastante aqui no gráfico da direita, né, o número de casal que não quer ter filhos, né, já está em 17,4%, rapidamente está caminhando para 1/5 dos casais que não desejam ter filhos, né? O casal com filhos já é menos da metade, 48%, né? Mulher sozinha, 9,5%, né? Homem sozinho, também sem filhos, 7,9%. Então a gente vê que um fator, né, que sempre ajudou muito no sustento dos pais no período de aposentadoria, né, que eram os filhos, primeiro, tem menos filho, então o peso financeiro dos pais vai recair sobre um número menor de ombros. Vai tornar ainda mais difícil a conquista de independência financeira da próxima geração, né, para essas famílias, né, onde os pais não conquistaram a independência financeira, né? Então tem esse fator demográfico, né, que tira, ou pelo menos reduz bastante a capacidade de contribuição da família, né, dos filhos como fator de sustento, né? Além disso, a gente está vivendo mais, né? 1 a cada 3 bebês que nascem no Brasil hoje vão viver mais do que 100 anos, né? E já nasceu a criança brasileira que vai viver mais de 120 anos, né? Então a gente está vivendo mais, isso é algo bom, né? Só que isso implica um desafio financeiro ainda maior, né? Vamos falar agora aqui na atual idade de aposentadoria em discussão no Congresso, entre 60 e 65 anos, na reforma da Previdência, né? Você vai ter que ter acumulado, né, recursos para viver, imagina com 65 anos, né? Vai ter que ter acumulado recursos para viver, sustentar financeiramente, né, mais 55 anos ali na ponta, né? Então é algo bom, mas do ponto de vista financeiro, um desafio muito grande, né? Além disso, né, a pirâmide etária no Brasil está mudando, né? A gente estudou na escola aqui essa pirâmide na década de 80, né, muito larga na base, muitos jovens, né, muito estreita no topo, poucos idosos. Ela era assim em 1980, ela ficou dessa forma aqui em 2016. Então já aumentou o meio da pirâmide, então as pessoas no meio da pirâmide são onde estão as pessoas de 15 a 65 anos, e também está se expandindo o topo da pirâmide, né? As pessoas com mais de 65 anos. E logo, logo ela vai ter essa carinha aqui, ó. Essa é a pirâmide etária do Brasil esperada para 2040. Né? Poucos jovens, a base da pirâmide totalmente se afunilando, né? O cone praticamente inverteu, né? E uma população maior, né? Mais ampla ali, acima dos 40 e 65 anos, né? Na faixa dos 40 aos 65. Então isso amplia, né, o desafio, né? Então menos filhos para o casal, estamos vivendo menos, né? A gente tem um sistema previdenciário onde o dinheiro hoje que sai da nossa folha de pagamentos, né, vem aquele desconto no seu olerite do INSS, não vai para a sua aposentadoria, ele vai para a aposentadoria do meu pai, dos nossos pais, né? Não é para você mesmo, chamado sistema de repartição, né? E fica muito difícil você sustentar um sistema de repartição se tem menos jovens trabalhando e mais idosos para serem sustentados, né? Então tudo isso faz parte, né, desse aumento do desafio, né? E o Brasil cometeu uma impropriedade histórica, né? A gente vê lá que a expectativa média do brasileiro aumentou de 55 anos em 1960 para 76 anos em 2018, né? Então,
a gente ganhou aí essa expectativa de vida se ampliou fortemente em 21 anos nesse período, de 1960 para 2018. Geralmente isso acontece depois que o país enriqueceu. O país ele se desenvolve, ele enriquece e, consequentemente, na segunda fase, vem o aumento de expectativa de vida. Algo ocorreu no Brasil em que o aumento de expectativa de vida veio sem que ele fosse acompanhado do enriquecimento, do desenvolvimento do país e da economia. Então, a gente cometeu aqui uma certa impropriedade histórica, e isso torna o desafio ainda maior. A gente está vivendo mais sem termos nos tornado ricos antes. Então, isso adiciona um fator aí que dificulta o processo. E é um desafio global, essa questão da longevidade, as pessoas estão vivendo mais. Mesmo as economias mais desenvolvidas, nessa tabela aqui, eu coloquei o percentual da população com mais de 60 anos de uma série de países. Se a gente olha ali para o círculo que está à esquerda, a gente vê que na década de 70, o Japão tinha 10,6% da população com mais de 60 anos. O Japão já era a terceira economia mais rica do mundo na década de 70. Nós estamos hoje numa situação muito parecida ali. Nós temos 10,2%, já caminhando para 11%, na verdade, se a gente atualizar essa tabela aqui no Brasil. Não existe a menor dúvida que o Brasil não é tão desenvolvido hoje quanto o Japão era na década de 70, O Japão hoje já caminhou para uma situação onde já tem 30% da população acima de 60 anos. A população envelheceu, é uma economia rica e mesmo lá eles enfrentam um desafio previdenciário muito grande. Nós chegaremos nesse patamar aí, de 30% da população com mais de 60 anos em 2050. Essa é a projeção do IBGE. Eu não tenho muita dúvida de que em 2050 o Brasil não será a terceira economia mais rica do mundo. Provavelmente não será. Então, se o Japão já tem problemas hoje com 30% da população, sendo a terceira economia mais rica do mundo, imagine o Brasil. Então, a gente, de fato, precisa assumir o protagonismo nesse processo de conquista de independência financeira. E colocando aqui como exemplo de conquista de independência financeira para depois da aposentadoria, mas isso vale para toda a vida. Quando a gente faz uma pesquisa com a população brasileira entre 40 e 49 anos, então é um período que você já está mais próximo da aposentadoria, e a gente pergunta por que o brasileiro poupa pouco. Eu vou mostrar um pouco mais adiante, mas o Brasil tem uma taxa de poupança muito pequena. Em um ano muito bom, a gente consegue poupar 15% do PIB, da riqueza do país. Anos mais complicados, 11%, 12%. E a gente vai fazer essa pesquisa com a classe média, classe C para cima, que é quem tem capacidade de poupança. A resposta número 1 que nós recebemos das pessoas é a seguinte: eu não ganho o suficiente para poupar. Quase metade das pessoas atribui a algo que está 100% fora do seu controle, que é a sua renda, a sua incapacidade de guardar dinheiro. Eu não controlo quanto eu ganho, eu posso me dedicar no trabalho, ter 2 trabalhos e dar aula à noite para ganhar mais um pouco, mas eu não controlo 100% de quanto eu ganho. Eu controlo quanto eu gasto, os gastos variáveis principalmente. A segunda resposta mais frequente é poupança é para quem é rico. 22% das pessoas respondem isso, que é um pouco semelhante à primeira, é um jeito um pouco diferente de falar. Mas aí já temos 67% das pessoas atribuindo a renda à incapacidade de poupar. Tenho dificuldade de controlar meus gastos, 15% de fato tem consciência de que nós brasileiros poupamos pouco porque gastamos muito. E eu vou mostrar que isso acontece tanto na alta renda quanto na baixa renda. Outros 18%. Então tem essa desculpa verdadeira, eu boto a culpa da minha incapacidade de poupar no fato de eu não ganhar tanto quanto eu gostaria, e não no fato de que eu tenho uma tendência de gastar bastante. Eu falei, é uma desculpa verdadeira. Aqui na América Latina nós temos a segunda menor taxa de poupança com relação a uma série de outros países. A gente poupa menos como percentual da renda do que o Paraguai, do que a Argentina, do que o Uruguai, do que o Chile, do que a Colômbia, do que a Venezuela, do que o Peru, do que a Bolívia e o Equador. Só a Guiana. Na Guiana o pessoal gasta mais e poupa menos do que nós. E aí a desculpa nossa é, não, eu poupo pouco porque eu ganho pouco. Então todo país que tem renda per capita baixa deveria poupar menos que a gente, certo? Mas não é o que a gente vê. Olha a Bolívia nesse gráfico aqui. A Bolívia tem uma renda per capita de $5.000. A nossa é mais do que o dobro, de 12.200. Mas mesmo assim os bolivianos têm uma taxa de poupança ali de quase 25% do PIB. Quase 30% maior do que a nossa. A culpa não é da renda, a culpa é do gasto. Por isso que eu chamo isso de uma desculpa verdadeira.
E esse gráfico aqui mostra essa tendência muito forte, né, que o brasileiro tem a gastar, né? A linha azul clara, né, as barras azul claras, são 60% mais ricos de cada uma dessas economias que estão aí no gráfico. A linha azul escura são os 40% mais pobres e mostra o quanto em cada uma dessas regiões, em cada um desses países, sejam ricos, sejam pobres, que percentual da renda essas pessoas guardam para aposentadoria. E a gente vê o Brasil lá atrás, né? A gente tem, quer sejamos ricos, a linha azul clara, quer sejamos pobres, a linha na coluna azul escura, nós temos um percentual de poupança muito baixo, menor do que a média dos países de baixa renda, muito menor do que a média dos países de alta renda, né? Então a gente tem de fato uma tendência a gastar mais, né? O brasileiro se realiza muito através do consumo e de exibir bens de consumo, né? Chamados bens posicionais, são aqueles bens que quando eu demonstro ele para os demais, eu transmito alguma informação com relação à posição que eu gostaria de ocupar na sociedade, seja pelo carro, pelo celular, pelo tênis, seja lá o que for, né? Então nós temos de fato sim um perfil gastão, né, quando comparado com os demais, quer tenhamos mais ou menos dinheiro, né? Agora, mas o que está acontecendo na cabeça do brasileiro? Você está esperando a aposentadoria chegar? Está tendo todo esse debate, né? Estamos falando aqui de novo com classe média acima, de 40 anos para cima, de entre 40 e 49 anos, é um período já meio pré-aposentadoria, o tema deveria estar começando a entrar na agenda, né? Quase metade não está aguardando esse momento chegar, então provavelmente nem pensou no assunto direito, né? 45%. 22% ficaria feliz em se aposentar, 15% não estou apreensivo ou detestando a ideia, né, e outros 18%. Né? Então, a gente tem aí mais ou menos 67%, metade da população, quase 45%, não pensou no assunto direito ainda, né? Aí você pergunta, mas você se preocupa como sobreviver financeiramente após a aposentadoria? Né? De novo, 48% não está preocupado, 21% sim, me preocupo, mas não muito. Então, já temos 76% aí, ou com pouquíssima preocupação, ou sem nenhuma preocupação com o assunto. Sim, me preocupo 19%, e 5% não sabe. E aí você pergunta, mas como é que você espera manter o seu padrão de vida após a aposentadoria? Você não pensou no assunto, você não está preocupado, provavelmente você não fez nada ainda a respeito desse tema, você já está com 40, 49 anos. Aí a gente vê a seguinte resposta, melhor que o atual. 32% pretende ter um padrão de vida melhor que o atual. Vamos lembrar que tem menos filho por casal para ajudar nesse período pós-aposentadoria, né? Mais ou menos o mesmo, 30%. Então, 62% das pessoas no Brasil, classe média acima, entre 40 e 49 anos, acham que vai ficar igual ou melhor, né, do que está atualmente. E pior que o atual, 21%, não sabe, 17%, não pensou. Agora, é o mais intrigante aqui. Numa escala de 1 a 4, onde 1 é o menos importante e 4 é o mais importante, quem que vai prover, então? Quem que vai proporcionar essa manutenção da sua qualidade de vida ou a melhora? E a resposta número 1 é o governo. Preocupante, né? Você mesmo 2,6, ok. A família 2,2, né? Só que tem menos filho para o casal, o empregador 2. Né? A gente vê uma incoerência muito grande, né, entre as informações, né? Então a gente tem uma tendência a que isso continue, essa realidade, né, de 97% dos aposentados no Brasil não conseguindo sustentar financeiramente. Com esse tipo de raciocínio, não me preocupo com o assunto, não estou fazendo nada, quero ter um padrão de vida igual ou melhor, e acho que o governo tem a responsabilidade de proporcionar essa manutenção ou melhora do meu padrão de vida após a aposentadoria, sabendo que é um governo que está fazendo a reforma para o país não quebrar, não para manter o padrão de vida após a aposentadoria, né? Tem uma incoerência muito grande, né? Eu já vou passar a palavra para o Martim aqui, tendo esperado aqui mobilizar essa sensação de urgência, mas só para encerrar 2 breves slides, né? Como pensa, qual é a mentalidade de uma pessoa que não consegue conquistar a independência financeira versus a mentalidade de uma pessoa que consegue conquistar a independência financeira, né? Isso aqui é de uma pesquisadora da Universidade de Wharton, que pesquisou milhares de pessoas ao longo da vida, buscando mapear como que elas agiram ao longo da vida, né? E comparando os hábitos, né, de poupança das que conseguiram e as que não conseguiram conquistar a independência. Quem pensa desse jeito que está aqui na tela, 80% não conseguiu conquistar a independência financeira. A minha poupança, aquilo que eu guardo de dinheiro, é igual àquilo que eu ganho, minha renda,
né, menos os meus gastos. Dito de outra forma, eu poupo se sobrar no final do mês. Eu ganho salário, vou gastando, sobrou um pouquinho, vira minha poupança. 80% das pessoas que agiram desta forma ao longo da vida tornaram-se aposentados que não têm independência financeira total, né? Os que conseguiram se aposentar pensam dessa forma, pensaram ao longo da vida dessa forma. Os meus gastos são iguais à minha renda, né, menos a minha poupança. Dito de outra forma, eu poupo, meu primeiro gasto do mês é minha poupança, já é meu dinheiro que eu vou guardar para mim mesmo no futuro, né? E eu ajusto o meu padrão de gastos já considerando esse fluxo, essa saída, né? Esse investimento em mim mesmo amanhã, que é na minha independência financeira no futuro, né? Então, se a gente tem alguma evidência acadêmica de como se deveria pensar um investidor que quer conquistar a independência financeira, esse é a evidência que a gente tem, o raciocínio que a gente tem já bem mapeado, né? Eu vou parar por aqui, que eu já estou estourando o meu tempo, e eu vou passar agora a palavra para a Ana, perdão. Bom, Aquiles, obrigada, gente, uma salva de palmas. É curioso, né, essa questão da independência. A gente vive a vida inteira buscando independência. Já pararam para pensar nisso? Quando a gente é criança, aí a gente se torna adolescente, a gente quer ficar independente dos pais. A gente fala, não, eu quero começar a trabalhar, ganhar minha independência, cuidar do meu próprio nariz. Aí a gente vira dependente de quem? Do nosso empregador. Então, aí a gente trabalha, que aquela máquina, né, só trabalha e recebe para pagar as contas no final do mês. E aí a gente fala, não, quando eu me aposentar, eu quero ficar independente, não aguento mais trabalhar, quero cuidar da minha vida, e a gente vira dependente do governo. Então, no fundo, a gente busca a vida inteira uma independência, só que a gente só está substituindo a nossa dependência. Então, acho que isso é uma reflexão importante. E, gente, mandaram aqui uma cola para mim, para vocês mandarem as perguntas pelo aplicativo do evento. Na parte de trás do crachá, vocês têm a orientação de baixar o aplicativo e mandar as perguntas aqui para o painel. Agora, vamos lá, Martim, explica para a gente como é que a gente faz para reverter isso, porque eu quero que as pessoas saiam daqui motivadas, assustadas, porque o susto ajuda, mas motivadas também. É bem sobre isso a apresentação. Boa noite a todos, é um prazer estar aqui. Acho que o Aquiles trouxe um cenário muito claro. É um cenário de dificuldades crescentes, principalmente para a aposentadoria, num ambiente de dificuldade de poupar e num ambiente no qual todas as questões ligadas à aposentadoria podem se tornar mais difíceis, tanto do lado do envelhecimento da população, como do lado de uma reforma que deverá exigir de todo mundo um tanto. Isso só traz o protagonismo para cada um de nós. Isso exige, certamente, queiramos ou não queiramos, algum tipo de mudança de hábito. E é sobre isso que eu queria falar, sobre como se dá o processo de criação de um bom hábito e de como se dá o processo de aprendizado. E aí eu gosto muito de trazer o conceito da espiral de aprendizagem. A espiral de aprendizagem é esse conceito. A gente começa, são 4 etapas, muito simples, né? A primeira é a que a gente chama de incompetência inconsciente. O que quer dizer isto? Eu nem sei que eu tenho um problema. E eu vou explorar um pouco mais. Passa para uma incompetência consciente, na qual eu sei que eu tenho um problema. Não está resolvido, ainda é um problema, mas eu já sei que ele existe, já é um avanço. Passa depois para a competência consciente, na qual eu já sou capaz de algumas coisas, mas isso requer um esforço constante, dificuldade, trabalho, para chegar finalmente à competência inconsciente, no qual eu sou capaz de fazer uma coisa por hábito, sem dificuldade, sem esforço. Isto acontece o tempo todo quando a gente desenvolve uma nova habilidade, quando a gente aprende alguma coisa. Eu trouxe um exemplo, antes de entrar no exemplo das finanças, mas um exemplo sobre criar um bom hábito alimentar, né? Eu aqui uma criança, né, que foi criada numa família que não tinha bons hábitos alimentares, então está lá, comia um hambúrguer, né, normalmente o tempo todo, nada contra comer um hambúrguer, o problema é comer hambúrguer o tempo todo,
né, se alimentar de guloseimas o tempo todo. E essa criança não sabe que isto é um problema. Onde ela está? Ela está na incompetência inconsciente. Ela sequer sabe que tem um problema. Ela não sabe que não sabe. Não sabe que não sabe. Aí existe alguma influência externa. Algo acontece. Alguma coisa, sei lá, vê que alguém não passa bem, alguém tem algum problema de saúde, percebe que o colega de escola que se alimenta melhor, sei lá, é mais forte, tem melhores habilidades, ou a menina vê que a pessoa fica mais bonita quando come legumes, verduras, vegetais, e aí ela percebe. Na hora em que ela percebe, e veja que talvez precise de uma influência externa, na hora em que ela percebe, algo muda. Por quê? Porque agora ela sabe que não sabe. Ela sabe, no caso, que não se alimenta bem. Ela sabe que precisa mudar um hábito. Está claro? Muito bem. Aqui vem a etapa mais difícil de todo o processo. Esta pessoa precisa tomar uma decisão. Uma decisão. E esta decisão é totalmente pessoal. Não dá para transferir essa decisão para ninguém. Eu vou mudar meus hábitos. Pode fazer o que quiser. Pode comprar o livro de alimentação saudável que quiser. Se não tomar uma decisão, que eu vou alterar a minha forma de me alimentar, nada vai mudar. Se ela toma essa decisão, muito bem, aí ela começa a se preparar. E começa a estudar, começa a verificar, começa a se preocupar com o alimento que ela compra, e ela está, de fato, começando a saber se alimentar. Não é fácil, porque ela se alimentava de um jeito, gostava de algumas coisas. Agora ela precisa, tomar cuidado toda vez que ele vai no mercado e comprar alguma coisa saudável, ao invés de algum doce, ao invés de um chocolate, ao invés de uma batata frita. Então ela está num processo de aprendizado, que não é fácil, requer esforço, precisa às vezes de um auxílio profissional até, um nutricionista que lhe diga o que comer, o que é bom, o que não é bom. Está vendo que tem um processo aqui? Ela sabe da consciência e está procurando aprender, é a competência consciente. Passado algum tempo, com um bom nível de aprendizado, criando aos poucos esses novos hábitos, ela pode chegar ao estágio final, que é, de fato, quando ela criou bons hábitos alimentares. E aí, ela está no estágio de competência inconsciente. Não precisa mais, não é difícil. A qualquer momento ela sabe o que precisa, o que pode comer e o que não pode comer. Então ela está bem. E não requer mais esforço. Aqueles alimentos saudáveis são agradáveis ao seu paladar. Vamos transferir isto tudo para a nossa vida financeira. Muita gente hoje ainda está... Vejam os dados que o Aquiles nos trouxe. O Aquiles trouxe muitos dados aqui, talvez não as pessoas que estejam nessa sala, mas muita gente, certamente no Brasil, ainda não sabe que existe um problema financeiro na sua velhice. A pessoa talvez não saiba que provavelmente aquele governo que ela acredita que irá cobrir os seus gastos, não vai cobrir os seus gastos. Que talvez ela não saiba que precisa poupar uma parte da sua renda muito maior do que aquilo que ela poupa hoje. Que talvez ela precise de fato controlar seus gastos com muito mais cuidado do que de fato ela controla. Então, muita gente certamente hoje está no nível da incompetência inconsciente. Então, pessoas não sabem controlar seu orçamento, construir uma reserva, planejar a aposentadoria, diversificar os seus investimentos, quem mais diria, ainda mais complexo. Pessoas não sabem isto. Como as pessoas despertam para esse saber? A partir de conversas como estas. O ambiente hoje é propício para isso. Tem uma discussão da reforma que está todo dia nos jornais. É propício para as pessoas descobrirem que precisam fazer algo em relação à sua saúde financeira e em relação aos seus investimentos. Então, é possível hoje sair do estágio de incompetência inconsciente e passar para o próximo, que é o estágio de incompetência
consciente. Muito bem. Aqui, então, a pessoa sabe, né? Como você desperta esses interesses, né? Já temos algumas regras aqui que ajudam a transferir de um estágio para o outro, né? O Itaú criou faz alguns anos a regra do 1369, que é uma regra que ajuda a planejar a aposentadoria, dizendo para cada faixa de idade quanto que a pessoa deveria ter acumulado de renda para poder viver a sua aposentadoria, né? Então, aos 35 anos deveria ter acumulado 1 ano de renda, aos 45, 3, aos 55, 6, aos 65, 9 anos de renda acumulada para poder usufruir deste dinheiro durante a sua aposentadoria, que pode ser longa, né? Isso aqui com uma cobertura mais ou menos de 30%, 25% a 30% de gastos cobertos pelo INSS, esse dinheiro basicamente dura para sempre, se torna uma perpetuidade. Ainda mais, quais são os níveis de poupança que a gente deveria ter? Então aqui, para chegar no 9. Uma pessoa que tem entre 25 e 40 anos de idade poderia poupar a sua idade menos 15. Uma pessoa de 25 anos, começa a poupar a 25 anos. Estou vendo muitos rostos aqui que parecem ter perto de 25 anos. 25 menos 15 dá 10%. Uma pessoa com 25 anos, se poupar 10% da sua renda durante toda a sua vida produtiva, provavelmente chegará aos 9, lá aos 65 anos. Então, você vê que você começa cedo, você consegue poupar esses volumes importantes de recursos, né? Muito bem, então assim a gente desperta. E como é que a gente começa a avançar na incompetência consciente? Puxa vida, a gente precisa ver que as tabelas, quando você olha simuladores de renda, simuladores de orçamento, você precisa ver que você está gastando mais do que o que você está ganhando. Você precisa ver que o nível de poupança atual não funciona, não está indo bem. Aí você está trabalhando, e aí você começa a se preparar e a estudar de fato, e a mudar os teus hábitos para de fato poder avançar no teu planejamento financeiro. Às vezes a tua decisão é um pouco aquilo que o Aquiles acabou de comentar. É começar a poupar todo mês, assim que você recebe o salário. Então você tem coisas como programações automáticas, que a maior parte dos bancos hoje tem, que dia do salário você já poupa lá, teus 10% da renda, já retira, esquece, isso não é mais teu, não te pertence. Esse tipo de coisa ajuda demais. Conheço muita gente que de fato, por causa desses tipos de programações, depois de 3, 4, 5 anos, acumula um volume de recursos que certamente não teria acumulado se não tivesse esses processos. Então recomendo a todos, né, fazerem esse tipo de programação. Muito bem, né? Então você desperta para o problema, começa a estudar, começa a se preparar, começa a avançar, né? E aí de fato, quer dizer, ir atrás do conhecimento é importante. Vir aqui, a gente tem, por exemplo, na Ambima, todo o site Como Investir, tem uma quantidade de informações enorme sobre tudo isso, tem diversas iniciativas de educação financeira, transmissões ao vivo, diversos bancos, corretoras também provêm informações super relevantes sobre a sua saúde financeira, então é possível sim avançar. Mas o fato é, nada mudará, você poderá ter a melhor planilha, você poderá ter o melhor controle, mas se no fim das contas você não mudar o seu hábito, a vontade que você tem de guardar dinheiro e a vontade que você tem de gastar menos, de fato nada disto funcionará. Uma vez eu conversava com um amigo e ele me dizia, puxa vida, os problemas financeiros, a maior parte dele, talvez 90% deles, se resolvem com matemática de 4 operações que a gente aprende até a 8ª série, até a 7ª série. Mas a sua postura em relação aos gastos, a sua postura em relação ao que você pode gastar e aquilo que você deve poupar, isso não está do lado das matemáticas. Isso não é matemática, isso é outra coisa, né? É vontade, é decisão. Muito bem, então, começando a saber, esse é o fato, estudar, se aprimorar, buscar cursos e palestras, acompanhar, você precisa acompanhar o tempo todo, a evolução dos teus investimentos, a rentabilidade dos teus investimentos, se você atingiu as suas metas de guardar dinheiro todo mês ou não, quais foram os gastos que de fato você fez e que poderia ter deixado para depois ou não ter feito. Cria metas, crie recompensas para você também. Se tua meta era poupar 10% e você consegue, se dá um pequeno gosto. Isso ajuda também, né? Muito bem. Agora,
para chegar ao estágio de competência inconsciente, é preciso aí sim ter atitude e insistência durante muito tempo. Aí as coisas brotam naturalmente. Aí você já sabe que é melhor ir passear no parque do que ir passear no shopping. Aí você já sabe onde você gasta, onde você não gasta. Aí você já tem uma mecânica de como ir fazer as suas compras de supermercado, e etc, etc. É uma evolução. Assim como qualquer aprendizado, para as finanças também, a espiral do aprendizado funciona. Muito bem, com isso eu termino a minha apresentação e vamos abrir para discussões, para perguntas. Gente, bom, toda vez que eu vejo apresentações como essa, apesar de trabalhar na área, eu fico preocupada e começo a fazer cálculo aqui, se estou nos 9, né? Porque a idade vai passando, como falam todo mundo, a gente precisa de 2 coisas para ter uma independência financeira: tempo e dinheiro. Quanto mais a gente tem um, menos a gente precisa do outro. Então, acho que todo mundo aqui nessa sala está disposto a correr atrás. Bom, já recebi algumas perguntas aqui, mas eu queria começar, que eu acho que pegar já que está quente aí na cabeça das pessoas, aí fazer uma pergunta aqui para o Martim. Martim, onde que está a média da população brasileira nesse seu espiral aí, nessa sua espiral? Tá. Eu diria que tem talvez 2 públicos. Eu acho que ainda tem um público que está no estágio de incompetência inconsciente. Está inconscientemente incapacitado, ou seja, ainda não percebeu que tem um problema sobre as suas finanças, né? E acho que aí, de fato, a gente, inclusive como entidade de classe, com todos os nossos trabalhos, a gente precisa despertar esse interesse para as pessoas perceberem que precisam começar a fazer algo. Agora, esse público eu acho que talvez venha diminuindo, porque, que nem a gente falou, tem alguns temas aí na sociedade que estão muito presentes, né? Principalmente esse tema da reforma da Previdência. Não tem dia que a gente não ouça falar sobre isso, né? E todo mundo, ou uma pessoa minimamente informada, sabe que isso tem algum tipo de impacto sobre a sua vida e sobre o protagonismo que ele terá para comandar a sua velhice. Então, eu diria que tem uma outra parte que está já conscientemente incapacitada, ou seja, que sabe que não está se preparando e começa a buscar conhecimento. Começa a buscar conhecimento, não é à toa que a gente vê o conteúdo sobre finanças pessoais, sobre planejamento financeiro, sendo cada vez mais demandado, né? A gente vê através dos canais e das mídias sociais, né, do YouTube, do Instagram, muita gente avançando, muita gente procurando essa informação, o que é um indício de que já se descobriu que há um problema. Então eu diria isso, a gente está na média, saindo de um estágio do inconscientemente incapacitado para o conscientemente incapacitado. Eu acho que o público que de fato já está se preparando de forma suficiente para a aposentadoria ainda é muito pequeno. E os números mostram, né, que esses 3% também me assombram. Vou fazer uma música, e esses 3%, os 97%, tudo bem, mas os 3% acaba assustando mesmo. E se fala pra caramba dessa reforma da Previdência o tempo inteiro. Você liga, né, o micro-ondas tem uma notícia sobre a reforma da Previdência. Mas o que realmente afeta as pessoas que estão nessa sala? Que são pessoas que estão interessadas no tema, que a gente já tem uma amostra seletiva de pessoas que, se vocês estão aqui é porque vocês já estão aí em algum, né, descendo aí na espiral. O que está afetando a vida, na real, assim, das pessoas? É uma boa pergunta, né? Hoje a gente teve aqui na parte da manhã, no congresso da Ambima, de fundos de investimento, vários membros do governo estavam aqui, né, da Secretaria de Previdência Complementar, do Ministério da Economia, né, e no painel que se falou sobre reforma da Previdência, você percebe claramente a preocupação deles em manter o país funcionando, manter o país solvente, impedir que o país quebre, né, impedir que a situação fiscal se deteriore. Então, acho que o principal impacto é essa consciência do primeiro slide que eu mencionei, né? A reforma está sendo feita com esse intuito, com esse propósito. O Brasil não é insolvente hoje, mas da forma como a Previdência está, se ficar, ele caminha para a insolvência, ele caminharia para um problema fiscal muito grave, que seria pior para todo mundo. Aí não teria aposentadoria para ninguém de fato, nem a menor, né?
né? Então, acho que o principal ponto, e aí os dispositivos que a equipe está buscando criar e trazer, é permitir que, junto com a reforma, surjam, né, e sejam também reforçados instrumentos que permitam que o indivíduo assuma esse protagonismo e ele passe então a fazer a sua poupança, a sua acumulação para a conquista de independência financeira. Então tem essas duas preocupações. Sempre que a gente fala, né, com o governo sobre o tema da reforma da Previdência, é esse: olha, vamos fazê-la para impedir que o país quebre, mas também vamos oferecer, vamos fornecer instrumentos para que a população possa acumular, né, o chamado sistema de capitalização. E aí você tem uma série de instrumentos, né, na própria Previdência Aberta, que já existe, o sistema de fundos de pensão, né, a Previdência Fechada, está sendo aberto para uma parcela maior da população, está se discutindo com as seguradoras a possibilidade de se criar, né, as perpetuidades, né, fontes de renda vitalícias com base em seguros. Então, uma série de instrumentos estão sendo criados junto com a reforma, mas tudo vai partir do pressuposto de que o cidadão assume esse protagonismo, como o Martim mencionou, né? Então, os instrumentos que estão aí continuarão, serão melhorados, novos instrumentos serão introduzidos no sistema, né? Mas tudo isso, para ser bem utilizado, precisa dessa conscientização e educação. Então, a gente tem um desafio muito grande, né, de sair dessa incompetência inconsciente, né, e, junto com isso, trazer um movimento de educação financeira, de formação das pessoas, de utilização mais eficiente da informação, para que esse protagonismo possa, de fato, ser exercido e executado, né. E tem uma coisa também que a gente fala muito, né, eu queria fazer trazer isso para o presente, porque quando a gente fala em aposentadoria é difícil pra caramba a gente projetar esse negócio tão longe, né? A gente fez alguns trabalhos na Ambima que a gente mostra, assim, quando a gente pedia para a pessoa falar, mas como é que você pensa o futuro? O máximo, quem conseguir era 3 pontinhos. A dificuldade que a gente tem. E eu acho, assim, o discurso também muito desleal, porque você fala, né, que a gente tem uma plateia de jovens, aqui somos jovens também, por mais tempo que vocês, mas somos jovens, falar para vocês, olha, deixa de lado tudo que é legal para caramba, e porque vocês têm que pensar, vocês têm 20 agora, mas quando vocês tiverem 80, para vocês não fazerem parte desses 3% aqui, vocês melhorem pensar isso agora. Mas a independência financeira não está por aí, né? Como é que é, primeiro, essa dificuldade de projetar o futuro e como é que a gente traz isso para a realidade? Se eu puder começar a responder aqui, Martim, acho que tem alguns elementos que vêm agora da neuroeconomia que podem ajudar a gente a compreender essa dificuldade muito grande que a gente tem de guardar dinheiro para nós mesmos no futuro, sobretudo quando esse futuro é muito distante, né? Então, os pesquisadores, eles, nessa cadeira nova, né, na neuroeconomia, eles colocam o indivíduo dentro de uma máquina de ressonância magnética, pedem para ele tomar uma decisão financeira. Daí, quando você leva essa decisão financeira para o tema da aposentadoria e o indivíduo é levado a pensar nele daqui 30, 40 anos, e você vê nas imagens de ressonância magnética que região do cérebro do indivíduo está processando essa informação. Quando eu penso em mim mesmo daqui 30 anos, a região do cérebro que está ativa, né, que está pensando, que está raciocinando, é a região que trata do outro. É a mesma região que está ativa quando eu estou conversando com o Martim, né, é ela que está falando. Pô, por que eu vou guardar dinheiro para outra pessoa? Então a gente vê que o buraco é muito mais embaixo. Nosso cérebro tem uma dificuldade estrutural de pensar em nós mesmos no futuro como eu mesmo. Ele pensa em mim mesmo no futuro como sendo outra pessoa. E aí fizeram o seguinte estudo, né? Colocaram o sujeito de novo dentro da máquina de ressonância magnética, uma foto desse indivíduo, dele mesmo envelhecido, daqui 30 anos. Né? Tem vários aplicativos que fazem isso, vocês podem brincar com isso, baixar um aplicativo de envelhecimento das suas feições e ver como você vai ficar daqui 30 anos. Quando você faz isso, a região do cérebro, você inclui nessa decisão financeira sobre a aposentadoria uma fotinho do próprio indivíduo envelhecido, né? Daqui 30 anos, a região do cérebro que passou a tratar a informação foi a região que trata do eu. E essas pessoas tomaram decisões de aposentadoria, de poupar para a aposentadoria em percentual da renda superior ao que eles vinham fazendo até então. Então, olha como a questão é muito estrutural, né, da forma como o nosso cérebro está estruturado e como a gente pensa, né, em nós mesmos no futuro. Não, perfeito. Eu acho que tem duas contribuições que eu queria fazer. Aqui, a primeira tem a regra do 1369, né, foi desenvolvida já faz alguns anos no Itaú, eu coloquei ela aqui. É uma das poucas regras que está registrada, de fato, a favor do Itaú. Um dos objetivos, talvez o principal objetivo dela,
não era exatamente criar um caminho que você deve seguir na aposentadoria, mas sim criar o impacto de que hoje você está devendo. Então eu ouvi a Ana agora há pouco falar que, não sei, estou achando que estou meio atrasada aqui. Essa era a ideia do 1369. O cara chegar aos 35 e ver que não tem porque é pouca gente que tem 1 ano de renda guardado aos 35. E aí, se ela vê que está bastante abaixo disso, talvez ela se sinta impelida a mudar algum hábito. E mesmo que ela não chegue aos 9, ou eventualmente, mas o fato é, faça alguma coisa possível, e essa que é a ideia dele, criar esse impacto, e a maior parte das pessoas sente o impacto, né? Então essa foi uma contribuição de tentar trazer esse choque que seria dado só daqui a 50 anos, ser trazido para o hoje. Outro ponto que eu queria comentar, minha segunda contribuição, é um pouco interessante sobre algumas características que a literatura traz sobre os hábitos de comportamento, por exemplo, que dificultam hábitos de poupança, né? Então, o comportamento, por exemplo, quando a gente pensa em uma pessoa otimista, e isso aparece muito na tua apresentação, Aquiles, uma pessoa otimista tende a poupar menos do que uma pessoa pessimista. Por quê? Porque de fato ela acredita que as coisas vão melhorar, às vezes numa crença infundada. Uma pessoa também extrovertida tende a poupar menos do que uma pessoa introvertida. Sim, porque ela está aberta a novas experiências, ao convívio. E se eu for pensar talvez em 2 características mais presentes na sociedade brasileira, eu talvez diria que o otimismo e a extroversão são provavelmente as características principais da nossa população. Gente, vamos sair daqui com o coração azedo, hein? Para a gente começar a poupar, porque o negócio tá por aí. Bom, chegaram algumas perguntas aqui, eu vou fazer um resumão. Eu acho que são perguntas, tem da Ana Lima, tem do Marcelo, do Christian, Felipe, Afonso, e aí tem alguns grupos de perguntas aqui. Alguns estão falando assim, bom, será que esse acesso fácil que a gente tem ao crédito é o concorrente mesmo? A concorrência que a gente tem é essa facilidade da gente poder comprar, ou isso está mais ligado, de fato, a questões de comportamento? Essa acho que é um primeiro conjunto aqui. E depois tem algumas coisas que aí eu queria que você explorasse também, que daí pessoas falando, mas a questão é a baixa educação financeira, mas também a gente tem uma situação super complicada que não facilita. Então, eu entendi aqui um conjunto também que traz um traço de terceirizar também essa responsabilidade. Então, que acho que é um pouco que a gente quer provocar aqui. Então, eu queria que vocês respondessem primeiro isso. Então, será que é mesmo? É o governo? É a dificuldade? As coisas que estão caras? Tem uma pergunta aqui falando, mas o custo de vida no Brasil é super alto. É por aí? Eu queria começar a responder essa parte do crédito, né? Aqui a minha opinião pessoal, e ela passa pelo espiral do aprendizado. Eu acho, na verdade, eu tenho certeza, de que aquele momento de decisão pessoal, no qual a pessoa decide e escolhe mudar seus hábitos financeiros, é uma decisão totalmente individual, pessoal. E ela, portanto, uma pessoa que toma seriamente a decisão de mudar seus hábitos financeiros, ela se torna de alguma certa forma imune ao excesso de consumo e ao consumismo, né? Então, e aí eu colocaria o crédito como uma coisa positiva, como algo que pode te permitir, se usado corretamente, nas quantidades corretas, com os produtos corretos, como um instrumento que te ajuda a crescer teu patrimônio. Então, para mim, o crédito pode ser visto como uma faca. A faca, ela pode ser usada para você talhar, para você cortar um alimento ou para você matar alguém. O problema não é da faca. O problema é o uso que você utiliza de alguma coisa. O crédito pode ser extremamente positivo se usado conscientemente. E certamente a decisão individual do planejamento financeiro é o mais importante em todo esse processo. Eu acho que complementando, né, acho que vamos separar o crédito para a formação de patrimônio para o empréstimo.
aquele dinheiro que eu estou pegando emprestado para cumprir uma despesa ou para adquirir algo que eu mereço. Porque geralmente a gente merece as coisas, né? Eu estou aqui desde as 7h30 da manhã, acho que hoje eu merecia comprar um sapato. Você nunca vai ver um homem falar isso, né? Mas eu merecia sair daqui para beber depois, né? Mas então assim, vamos separar essas duas categorias. O Martim mencionou bem, né? Crédito é uma forma poderosa de se formar patrimônio, se bem utilizado, para adquirir algo que vai formar o seu patrimônio, coisa que você vai colocar no seu imposto de renda lá, é meu imóvel, né? Meu veículo, é o veículo que eu preciso para trabalhar, por exemplo, né? Está formando o meu patrimônio, né? Tomar um empréstimo, pagar um negócio em 48 vezes para comprar uma televisão mais moderna na Copa do Mundo, sendo que eu comprei outra faz 3, 4 anos, não é o bom uso de crédito, né? Aí atender um desejo, entendeu? Então assim, acho que vamos fazer bem, acho que essa distinção, né, do crédito para formação de patrimônio e do empréstimo, vou chamar aqui entre aspas, para consumo, para atender um desejo, né? Esse tem que ser utilizado com muita parcimônia, né? Acho que uma dica que fica aqui, acho que para as pessoas, né? Alguns estudos mostraram que nós somos primatas sociais, né? Nós gostamos de viver em grupo, né? Gostamos de interagir com os nossos pares, mas a gente não gosta nem um pouquinho de ficar para trás. O que incomoda não é a pobreza, é a desigualdade. E se a gente percebe que a gente tem um amigo, aquele amigo sempre, que está sempre com a gente, e ele está sempre endividado, mas ele sempre tem um negócio legal. Ele sempre está com um carro novo, ele está com o celular de última linha, mas ele faz isso se endividando. Vários estudos mostraram que essas pessoas contaminam as outras para que elas se endividem também, porque os outros não querem ficar para trás, né? Então, tenta identificar no seu círculo social quem são essas pessoas que elas fazem mal financeiramente para você. Elas podem ser super gente fina, geralmente é gente fina, né? O cara é bacana, mas financeiramente elas te contaminam. Você quer estar junto também. O cara trocou de carro de novo, o meu estou com o carro velho ainda, puxa, que vontade de trocar de novo. O cara vai lá e pum, faz, só para não ficar para trás. É uma coisa horrível, né? Mas tenta identificar quem são essas influências na sua vida. E vai ter aquele cara mais parcimonioso. Não, já troquei de carro faz 4 anos. Não, dá para ficar mais 2 anos com esse carro, vamos continuar. Essa pessoa contribui positivamente para a sua disciplina, para a sua paciência, para o seu sucesso financeiro. Então, busque identificar no seu círculo social esses atores. Vocês vão identificar, é fácil pensar na família, no círculo de amigos. Não estou falando para você cortar a relação com essas pessoas. É simplesmente para ter consciência da influência que isso tem e pilotar um pouco essa consciência, esse contato um pouco. Tem também algumas perguntas aqui, falando que é a clássica, né? Qual é o primeiro passo? Eu acho que o que a gente está debatendo aqui é o primeiro passo. A gente trazer isso para a consciência e saber que a gente tem que se preocupar com o assunto. Mas qual é o segundo passo, então? Porque tirar as pessoas da inércia é como o fumo. Então, a gente conseguiu, depois de anos, debatendo, né, o problema do tabaco, que isso mata, que isso faz mal, etc. Mas tem pessoas que conseguem, que continuam fumando, se conscientizam, que acho que é bem a sua apresentação, mas não conseguem efetivamente sair dessa inércia. E também eu recebo muita pergunta pelas minhas redes, por onde eu começo? Eu não sei por onde começar. Então, como é que a gente faz também esse segundo passo? Porque o primeiro a gente já está dando aqui, né? Eu acho que eu vou dar a minha visão aqui, não sei se depois alguém quer comentar, mas parte, em primeiro lugar, por na verdade, o primeiro passo, eu vou dizer, o primeiro passo são 2, tá? Eu vou tentar explicar já isso. Está complicando já. Eu acho que é o seguinte, em primeiro lugar, um processo de controle do orçamento. Esse processo do controle do orçamento, ele pode ser feito de diversas formas. Eu não conheço alguém que tenha a capacidade de controlar o orçamento, gasto a gasto, durante períodos muito longos. Porque isso cansa. Isso é difícil. Se alguém consegue, parabéns, é o melhor caminho. Mas geralmente as pessoas não conseguem. Cansam depois de 1 semana, 2 semanas. Dá para controlar o orçamento sem controlar todos os gastos? A resposta é dá. Atacando os vilões. E geralmente os vilões são 2 ou 3. O vilão geralmente é lazer e vestuário. Olha o desafio ataca do esses closet 2. aí, mulheres. Você tem toda uma estratégia boa aí de atacar o vestuário, né? Pois é. Vai ter um novo já. Então, geralmente é isso, tá? Geralmente é isso. É lazer, porque você sai para jantar, ou vai no cinema, ou vai em alguma coisa, gasta demais nas férias, ou você gasta demais em roupa, sapato, sei lá, o que você quiser, alguma coisa desse tipo. Controla esses 2. Controlando esses 2, você está andando 80%, 90% do caminho, tá?
Sabe, ficar controlando se você está tomando 1 ou 2 cafés, não é esse o problema é outro. E aí eu acho que a outra questão era um pouco o que o Aquiles colocou naquela equação sobre poupança e gastos, que para mim passa sobre a programação dos seus investimentos. De fato, você deixar para um dia em que você recebe o salário, ou se você não é assalariado, para algum dia onde você costuma ter algum nível, um recebimento de renda maior, deixar para aquele dia, para tirar uma reserva e já esquecer desse dinheiro automaticamente, né? E aí você evita esse problema de poupar aquilo que sobrou. Pelo contrário, você gasta aquilo que você não poupou, que aí é melhor, conforme a própria equação do Aquiles. Então, para mim, são esses dois os passos. Eu acho que tem a questão da consistência, né? Investir só vai dar resultado se for feito com consistência. É que nem escovar dente. Não adianta você ter aquela higiene bucal britânica, sabe? O cara acorda, escova o dente, ele só vai escovar o dente no dia seguinte, na hora que ele acordar. Dá uma olhada na dentição do Príncipe Charles, para vocês verem uma coisa, como é que é isso, né? Tem que fazer 3 vezes por dia, todo dia, tem que fazer sempre, né? Investir é igual. E se você começar, e no começo é duro, né? Porque você não vai ver muito resultado. Estou guardando um pouquinho esse mês, pouquinho outro mês, parece que não está indo muito. Mas ao longo do tempo, depois de 12 meses, 18 meses, 24 meses, você vai começar a ver um resultado. Isso vai ativar um certo prazer no seu cérebro. Você vai assim, puxa, eu estou fazendo algo bom para mim, né? E é essa consistência que é difícil de criar, né? E tirar um pouco de prazer e de realização através disso, né? Essa consistência é praticamente estar inconscientemente capacitado já, né? Que seria o último estágio da espiral. Buscar essa consistência para começar a ver resultado. É como quem começa a fazer academia, né? Os primeiros meses não vê a menor diferença, só tem esforço, só tem dor, mas não tem nenhum benefício. É muito parecido, né? Investimento é igual, tem que ter consistência. Paciência e disciplina são as virtudes mais lucrativas que o investidor pode ter. Outro dia eu vi uma frase que não sei de quem é, então quem disse isso eu achei muito interessante. Na verdade, você não tem tudo o que você quer, mas você tem tudo aquilo que você prioriza. Então, só é possível a gente, de fato, começar a investir se isso for uma prioridade. A gente só vai ter uma saúde se isso for prioridade, né? Uma saúde boa, bem-estar, se isso for prioridade. Porque se a gente não conseguir priorizar, realmente a gente não consegue nada. Tem uma outra pergunta aqui, que também acho que ela sintetiza algumas outras aqui, que é o tipo de investimento. A gente também, à tarde, estava aqui e teve um painel sobre o que significa investimento para as pessoas, e a gente sabe que investimento é um conceito amplo, que, segundo as pesquisas da Ambima, investimento é tudo o que a gente faz hoje para a gente colher um resultado lá na frente. Então, e também a gente tem fases na vida que os investimentos, né, às vezes têm que ser priorizados. Você está começando a carreira, você tem que investir na sua formação, em cursos, em capacitação, depois você passa por uma fase realmente que você tem que pensar nesse futuro. Então, o que é esse investimento? Investir em imóvel? É investir na educação? Ou a gente está falando de dinheiro guardado num bom investimento? Eu vou começar aqui, acho que já vai alguma interpretação pessoal nisso também, né? Remetendo de novo à regra do 1369. A regra do 1369 está desenhada para você começar a guardar dinheiro a partir dos 25 anos. Antes disto, a recomendação é sobre investir em capital humano, curso, línguas, qualquer coisa que possa gerar experiência e aumentar renda futura, né? Agora, então esse é um primeiro ponto. O meu segundo ponto está ligado à própria curva da riqueza financeira que o Aquiles mostrou na apresentação dele, né? Aquela que sobe, depois da aposentadoria começa a decair, que é a curva do ciclo de vida. Deriva dessa curva, né, um trabalho de um economista chamado Modigliani, o fato de que na juventude, no início do ciclo de vida produtivo, digamos, no início da época de trabalho da pessoa, o risco dos investimentos pode ser um tanto maior. As pessoas teriam espaço para assumir um nível de riscos maior. Por quê? Em primeiro lugar, porque há possibilidades de recuperar isto ao longo do tempo. Segundo, porque às vezes as quedas do mercado, queda da bolsa, alguma coisa, pode se tornar uma oportunidade mais do que uma perda. Na medida em que a idade avança e a aposentadoria, por exemplo, se aproxima, o nível de risco dos investimentos deveria ir caindo.
Porque no fim das contas, quando a pessoa está aposentada sem mais trabalhar, o consumo é ditado pelo volume dos investimentos. Então, qualquer perda financeira ali impacta diretamente o nível de consumo. Então, obviamente, essa é uma conversa teórica, tem que ser feita pessoa a pessoa, tem que ser olhado com muitíssimo cuidado o perfil de risco do investidor, embora esta regra da idade é uma regra que vale para todos, o nível de onde você começa depende do perfil e da tolerância a risco do investidor. Então, é uma conversa que varia, é muito mais uma conversa de assessoria financeira do que outra coisa. Mas acho que esses conceitos gerais acho que valem, né? De forma geral, sempre olhar para o perfil, sempre diversificar, e quanto mais jovem, teoricamente, é possível, dentro dos limites do perfil, assumir um nível de risco um tanto maior. Só complementando, né, o que a gente pode fazer pela próxima geração que está por vir por aí, principalmente com as crianças, né? Eu sempre recebo essa pergunta, né? Então, acho que deixar um ponto aqui. O que o Martim falou, né? Você não vai exigir esforço de poupança menos de 25 anos, né? Ou, sei lá, 20 e poucos anos. Mas com uma criança, como é que a gente pode preparar ela para ter mais sucesso financeiro no futuro? Até os 12 anos de idade, se forma, ou não, né, na mente da criança, a relação entre esforço e recompensa. Né? Para eu ter algo, eu preciso me esforçar para ter isso, né? Trabalhem isso com os filhos de vocês. Eu tenho 2 filhos, um de 3, um de 8 anos. Eu tento evitar dar as coisas. A gente tem essa tendência de querer dar, né? Estou fora o dia inteiro, fiquei muito ausente, escassez, né? Viajei, né? Então vocês têm aquela vontade de comprar um presentinho na viagem depois de trabalho para chegar em casa e entregar. Isso é ruim. Isso não ajuda, não contribui para a relação, para criar a relação entre esforço e recompensa. Para ganhar, eu tenho que me esforçar. Pequenas tarefas em casa, dá para fazer. Tem coisas que são, de fato, necessárias para ajudar em casa. Tem coisas que são simplesmente para ter um reforço nessa relação entre esforço e recompensa. As crianças que formam essa relação até os 12 anos de idade tendem a ter muito mais autocontrole, tendem a ter mais, consequentemente, disciplina, né, e fazer um processo, né, de investimento, de acumulação, que ao longo da vida vai ser muito benéfico para elas. Então, se a gente pode fazer alguma coisa para a geração que está por vir, segura um pouco essa vontade de dar, de prover toda hora, né? Ou até pode dar, mas vamos criar também essa relação de esforço e recompensa. Né? Só para complementar, acho que não demora um minuto, acho que tem esse ponto, tem um outro ponto que eu gosto, quando as pessoas me perguntam sobre educação financeira para crianças, eu não costumo colocar esse ponto, que acho que é super válido, mas eu costumo colocar 2 ensinamentos para crianças: saber esperar e saber escolher. Então, saber que se você quer algo, ensinar para a criança que se ela quer algo maior, algo importante, ela vai ter que esperar. A mesada é muito boa como ferramenta de aprendizado para uma criança, né? Então ela sabe que se quer algo mais importante, vai esperar 1 mês, 2 meses, 3 meses. E ela tem que saber também que ela pode querer isto e aquilo, mas não ao mesmo tempo, então às vezes precisa escolher. Então esperar e escolher são 2 coisas que também ajudam demais no desenvolvimento financeiro de uma criança, e não só para financeiros, inclusive, para muitas outras decisões da vida da pessoa. Bom, o nosso tempo acabou, foi ótimo, não tem como não ser com vocês. Obrigada por aceitar o convite da Ambima, de participar e dividir, acho que toda essa bagagem que vocês têm. E o que eu queria também falar para vocês é o seguinte: investir é para todo mundo. A gente tem a percepção de que investir é para a gente ficar rico. Pode ser a ambição de alguns aqui nessa sala, mas a gente tem uma vida financeira saudável, a gente está falando de liberdade. Não tem nada que nos liberte mais do que a gente poder escolher. E a gente concorde ou não, o dinheiro é um meio da gente conseguir realizar isso que a gente escolhe ao longo da vida. Da gente escolher o emprego que a gente quer ter, da gente escolher a escola que a gente quer estudar, os relacionamentos que a gente quer ter ao longo da vida e escolher uma vida decente. Então, o investimento é para todo mundo, é democrático, e hoje a gente vai falar disso aqui ao longo dos outros painéis. A gente vai falar de propósito, significado e muito mais coisas. Então, obrigada, e espero que, pelo menos para mim, sempre é muito educativo, a gente sempre mais aprende do que ensina. Então, boa noite, uma salva de palmas para todo mundo. Eu quero tirar uma